noite. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Tenho muita alegria de estar juntos com os irmãos nesta noite. Irmãos, nos próximos minutos, gostaria de partilhar uma breve palavra de encorajamento. Eu disse aos irmãos que eu vim trazendo o testemunho daquilo que está sendo o trabalho de Deus em Moçambique, mas também tenho uma palavra de encorajamento para vocês. Vou ler o texto aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eis a palavra de Deus. Amém? Eu queria mais uma vez orar e pedir que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Senhor Deus, eu quero agradecer pela sua palavra. Oro para que o seu Espírito me sustente agora e abençoe a sua igreja. Fortaleça-nos, ó Deus. Anima-nos. Abençoa-nos. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando olhamos para todos os desafios em nossa volta, às vezes ficamos com receio, ficamos com medo de não podermos alcançar os alvos, não alcançarmos as metas, não podermos cumprir com aquilo que é a missão que Deus confiou à igreja, a missão de glorificar a Deus no mundo, a missão de fortalecer o corpo, suportar-nos uns aos outros e a missão de pregar o evangelho a toda criatura. São muitos desafios que nos cercam e por vezes nos deixam com dúvidas e medos. As nossas limitações humanas, o pecado que há no mundo, as nossas fraquezas, a fraqueza da nossa carne, a falta de recursos e vários outros problemas que há em nossa volta. Quando nós olhamos tudo isso, podemos pensar, não é possível. É muita luta, é muita dor, é muita descrença, é muita indiferença. Há lugares que você fala de Jesus, as pessoas ficam indiferentes. Há lugares em que você fala de trabalho missionários, cristãos ficam indiferentes. Há lugar em que você faz mobilização, mas parece que está sozinho. Mas uma coisa eu queria partilhar com os irmãos nesta noite, que pela graça de Deus nós realizaremos a missão com sucesso. Essa é a palavra que tenho a dizer aos irmãos. Pela graça de Deus nós realizaremos a missão com sucesso. Quando nós lemos a história de Noé, em Gênesis 6 até capítulo 9, nós vemos a graça de Deus a operar na vida de Noé para uma grande missão. A Bíblia diz que Noé viveu num tempo em que toda a terra tinha se corrompido. Havia depravação, muita corrupção, muita incredulidade. Deus se irou. E olhando para o mundo hoje, penso assim, que nós estamos a viver no verdadeiro sentido os últimos tempos. No passado nós tivemos 2 sinais de julgamento. Nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, o problema era a violência. Deus disse, a terra se encheu de violência. Nos dias de Sodoma e Gomorra, o problema era a imoralidade. Deus disse, eu não posso suportar tamanha imoralidade. E nós hoje vivemos num tempo onde as duas coisas estão em sua expressão mais alta. A terra se encheu de violência, a terra está cheia de imoralidade. Jesus está voltando. Há lugar que você nem pode falar do pecado pelo seu nome, porque se tornou crime você falar de certos tipos de pecado. O pecado hoje é protegido por lei. O pecado hoje é coisa que virou diversão, virou entretenimento. Agora olhamos para Noé. A Bíblia diz que Noé viveu num período em que a terra estava nessa condição. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que Noé achou graça. Amém? Se lermos o texto abaixo, diz que Noé andou com Deus.
Noé achou graça, pela graça de Deus, Noé foi diferente no meio de uma comunidade corrupta. Noé era justo, a Bíblia diz que Noé era justo. Era pela graça de Deus. Noé viveu em justiça no meio de pessoas injustas. Noé viveu em santidade no meio de pessoas que viviam em pecado. Mas como é que Noé conseguiu isso? Pela graça de Deus. Amém? A graça de Deus nos capacita para fazer o que humanamente não podemos fazer. A Bíblia diz que a graça de Deus capacitou Noé. Quando nós lemos no versículo mais abaixo, ainda no capítulo, diz no versículo 26, no capítulo 6, 22, desculpa, diz que Noé fez tudo conforme. A graça de Deus capacitou Noé para obedecer, e obedecer nas coisas mais difíceis. Era muito trabalho por ser feito, para construir a arca, para cuidar dos animais, e não eram animais simples. E hoje, graças a Deus, eu vejo aqui o povo brasileiro gosta muito de bichos de estimação, gosta do cachorro, gosta de ter alguma coisa, mas Noé foi lidando com coisas estranhas, foi lidando com animais que talvez não eram simpáticos, mas ele precisava de fazer isso porque Deus mandou fazer isso. Pode pensar no bicho que talvez mais estranho, o irmão não gosta desse bicho. Noé teve que lidar com todos os bichos e carregou tudo para a arca. A graça de Deus capacitou a Noé para lidar com coisas que ele mesmo não gostava, coisas talvez que ele tinha medo, coisas que talvez ele estranhava. A graça de Deus lhe capacitou para fazer o que humanamente não era capaz. Noé achou graça e ele cumpriu a missão com sucesso. A graça de Deus lhe capacitou. Pela graça de Deus, quando nós lemos no capítulo 8, nos últimos versículos, diz que Noé adorou a Deus, fez a adoração excelente, uma adoração que agradou a Deus. Nos versículos 20 e 22, Noé adorou a Deus, ofereceu o sacrifício que agradou a Deus, ao ponto de Deus abençoar Noé com uma bênção para as nações. Se nós hoje existimos, é porque Noé sobreviveu naquelas circunstâncias. Noé sobreviveu porque achou graça diante de Deus. Bem, nós sabemos disso, que a salvação é pela graça. Aleluia! Nós seremos salvos pela graça. Noé foi salvo daquela destruição pela graça. Mas a salvação também nos convida para servir. É verdade que não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo tem obra. Aleluia! Noé salvo serviu a Deus, ele conseguiu construir a arca, ele e a sua família. Muitas das vezes nós pensamos que para fazer grandes coisas precisamos ser uma multidão. Não, poucas pessoas podemos fazer. Aleluia! Poucas pessoas. Noé, sua família, construiu a arca. Os estudiosos estão a dizer que talvez hoje aquela arca é igual a navios mercantis de grandes proporções, mas ele construiu sozinho. Hoje existem maquinarias, existe tecnologia, existem várias coisas para construir essas coisas ali. Mas Noé construiu à mão. Pela graça de Deus ele fez. Eu posso crer que pela graça de Deus nós cumpriremos a obra missionária. A graça de Deus nos capacita. E mais uma coisa que eu queria aqui evidenciar sobre Noé. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Para Moisés, irmãos, esse era o principal sinal de achar graça, andar com Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 16, Moisés, no momento mais crítico, nós conhecemos, Moisés recebeu a missão de conduzir o povo de Israel da escravidão para a terra prometida. Naquela caminhada o povo pecou. Eu disse que um dos nossos grandes inimigos é o pecado que nos cerca. O autor de Hebreu disse: o pecado, ele está nos cercando por perto. Todos nós vivemos cercados do pecado. E este povo, naquela caminhada, pecou contra Deus. Deus se irou contra eles e disse assim: eu não vou mais com vocês. Moisés suplicou a Deus, orou. Deus disse para ele: você achou graça. Amém? Achou graça. Agora Moisés disse nesse texto: Senhor, como se saberá que nós achamos graça? Porventura não é o Senhor andar conosco? Aleluia!
A graça de Deus nos traz mais perto para Ele. Pela graça de Deus nós podemos estar mais perto com Deus nos tempos mais difíceis. Mesmo quando as nossas fraquezas se manifestam, mesmo quando as nossas limitações elas tentam nos parar, nós podemos confiar na graça de Deus. Nós podemos servir a Deus pela graça. Alguns estão a esperar ser perfeitos para começar a fazer alguma coisa. É a graça de Deus que nos aperfeiçoa. Para terminar, no Novo Testamento, nós temos a palavra do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, versículo 9 a 10. Paulo diz assim: eu sou o menor de todos. Ele está falando na lista dos apóstolos, olhando para todos os apóstolos, diz: eu sou o menor. Se fosse uma família, diria: eu sou o mais novo. Essa ideia me faz pensar no Gideão. Quando Gideão se encontra com anjos, então a sua justificativa foi: eu pertenço, a minha tribo é a mais pequena de Israel, e da tribo mais pequena, a minha família é a mais pobre, e da família mais pobre eu sou o mais moço, sou o mais pequeno. É o último. E Paulo vai dizer: eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja. Quando ele escreve ao Timóteo, ele diz: eu sou o mais pecador de todos os pecadores. E ele diz assim: essa palavra é viva e é verdadeira, digna da aceitação, que Cristo morreu pelos pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Agora, nesse texto, ele vai dizer: eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja. Eu fui o último na conversão. Mas pela graça de Deus eu trabalhei mais do que todos eles. Aleluia! Pela graça de Deus eu trabalhei mais do que Pedro, mais do que João, mais do que André, mais do que Filipe, eu trabalhei mais do que todos eles. Ele no fim diz: não eu, mas a graça de Deus que está sobre mim. E nós podemos confiar: pela graça de Deus realizaremos com sucesso a obra missionária. O mais novo que tiver nessa sala pode fazer coisas extraordinárias no campo missionário, pela graça de Deus. A pessoa mais fraca na fé que estiver nessa sala, pela graça de Deus, pode fazer a obra que ninguém pode imaginar. O que eu quero encorajar os irmãos: vamos confiar na graça de Deus. Se em algum momento sentir que Deus está te chamando para fazer algo, eu ouvi o apelo aqui da nossa irmã para fazer parte desta jornada missionária, por favor, se sentir da parte de Deus que Deus está te chamando, não olhe para trás, não olhe para o lado, não pense no que você já sabe, já aprendeu. Feche os olhos e diga: Deus, eu estou aqui para ser usado por si. Confio apenas na sua graça. Pela graça de Deus. A gente olha no Novo Testamento, Paulo escreveu mais do que todos eles. Mais do que a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Ele diz: fiz isso não porque eu estudei muito, fiz isso não porque eu sou douto, fiz isso não porque eu estudei e li aos pés de Gamaliel, porque apesar de ter tanta filosofia, eu era pecador. Eu agora sou útil no reino, eu agora tenho valor no reino porque a graça de Deus me alcançou. Pela graça de Deus eu fiz estas coisas. Nós sabemos que não é pela força, não é pela violência. Nós sabemos que não depende de quem corre, nem de quem quer, mas de Deus que se compadece. Então, irmãos, vamos confiar na graça de Deus. É pela graça de Deus que eu estou aqui. É pela graça de Deus que me tornei diretor deste seminário. Eu nunca tinha liderado algum tipo de seminário antes. Eu confio na graça de Deus. Todos os dias eu leio o texto de Pedro. Pedro diz: espere inteiramente na graça. Eu leio todos os dias. Quando eu tenho novo desafio, eu fecho os olhos e digo: eu espero na graça de Deus. Eu confio na graça de Deus que capacitou Paulo para fazer isso. Eu estou a confiar na graça de Deus para liderar o seminário, para treinar líder em Moçambique, mesmo no meio de escassez, mesmo no meio de falta, sem professores treinados, sem recursos, sem bolsa. Confio na graça de Deus. Eu quero encorajar os irmãos. Vamos confiar na graça de Deus. Pela graça de Deus, nós faremos a missão com sucesso. Aleluia! Quando falharmos, o Senhor, pela graça, vai nos estender a mão. Quando estivermos fracos, o Senhor, pela graça, vai nos fortalecer. Quando errarmos,
o Senhor, pela graça, vai nos corrigir com amor. Nós seremos restaurados. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé, se não se incomoda, para orar por 1 minuto. Talvez alguém está desanimado agora. Talvez alguém está se sentindo incapaz. Talvez alguém está a pensar que eu não sou útil para nada. Talvez alguém esteja se sentindo assim, quando eu olho para tudo isso não é possível. Talvez alguém está sendo derrotado pelo pecado. Alguém está amarrado, tem vontade séria de servir a Deus, mas o pecado está lhe cercando, está lhe puxando para baixo. Lembre-se, Noé achou graça. Noé achou graça. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração depravada, no meio de uma geração cheia de violência, pela graça se tornou diferente naquele meio. A graça de Deus nos distingue. Pela graça de Deus somos salvos. Não pelo mérito, para que ninguém se glorie.